Prolongar o espírito das férias. Isto é das coisas mais fáceis de fazer. E muitas das vezes aqui levava àquilo que é a forma como nós podemos, e de futuro, e cada vez nós vamos ouvir falar mais disto, cada vez mais estamos hoje nesta filosofia que já tem, inclusive, como diretivas da União Europeia, que é a conciliação trabalho e vida profissional, trabalho e vida pessoal, portanto, no fundo, a vida profissional e a vida pessoal, são diretivas, existem normativas, portanto, não podem transitar ainda para a lei, mas já sabemos que a função pública, por exemplo, já tem alguns critérios. Porquê? Porque isso aumenta a qualidade de vida no local de trabalho. Se as pessoas no local de trabalho se sentem melhor, acabam por ter tempo para equilibrar essa vida e a satisfação, e inclusive a produtividade pode ser maior. Portanto, isto tudo para dizer que se estes fatores de equilíbrio já estão, então, da mesma forma, eu devo fazer no meu dia-a-dia de trabalho, e era aqui que eu, para não me esquecer do que estava, cada vez mais nós vamos ver de futuro a necessidade de intervalar os tempos de férias. Porque as pessoas podem dizer, porque eu vou alugar uma casa no Algarve, porque são 15 dias ou um mês. Bom, existem N situações que cada qual tem o seu modelo. Mas a verdade é que quando eu intervalo os meus ciclos de trabalho de vida-prazer, portanto, nestas coisas, vida familiar, trabalho, intervalos, a produtividade é maior. E está provado, quem conhece relações de colegas, amigos, etc., que funcionam neste modelo, o modelo de ciclicamente fazer pequenas pausas, a produtividade e a satisfação ao longo do trabalho é maior. Isso é inegável. Portanto, neste caso, como é que eu posso prolongar o meu espírito das férias? Posso continuar a fazer jantares com amigos, partilhar as fotografias. No fundo, é aquela fase de transição. Portanto, eu não tenho que dizer acabou-se as férias, agora voltamos à vida. Não, se calhar eu posso trazer ou ir desenvolvendo, não é? No fundo, nas formas de relação, pequenos momentos com os amigos, no fundo, a meio de um jantar, a meio da semana. Portanto, no fundo, tudo tem a ver com isto. Isto são tudo pequenos artifícios, não é? São pequenas atitudes que, se eu tiver consciência delas, e por isso estamos aqui a falar, se calhar eu estou a minimizar a probabilidade de que o nível de gestão da ansiedade que todos podemos ter, lá está, a questão sempre é em que grau é que a minha ansiedade está e que se é gerível ou não por mim, ou eu preciso de ajudas externas, para que as coisas possam acontecer de uma forma. Portanto, eu consciente disto, só tenho é que levar. Portanto, no fundo este desafio traz-me mais-valia, então, por que não o fazer? Para além disto, pode ser, por exemplo, levar as recordações das férias. Portanto, eu não tive hipótese de ir para muito longe, fui até a Alfama, fiz uns tours, fiz uma viagem no 28 e depois fui até à Praça do Comércio e pronto, e trouxe um elétricozinho para pôr no frigorífico, e agora vou pôr ali em cima do computador. Os computadores agora já nem têm metal, portanto a gente tem que meter com um bocadinho de adesivo. Mas esta questão, no fundo, nós olhamos, isto faz lembrar, se calhar aqui alguns de vocês também, que é aquele que traz as férias, no fundo, e toda a gente olha um bocadinho de soslaio porque ele trouxe aquele. Se calhar, quem é que está errado neste processo? É ele que continua a sonhar com as férias que passou, sem que seja ali na Praça do Comércio, se foram agradáveis, ou quem não tem e acaba por entrar naquele momento que é. Pronto, este é o momento de trabalho e depois o outro momento está lá fora. É esta integração. Esta integração é que é fundamental. No fundo, que eu continuo a ter os meus reforços positivos, no fundo, aquilo que me reforça as minhas emoções positivas, para eu não deixar que essa ansiedade se estabeleça. No fundo, é tudo isto, são pequenas triggers. Há triggers que vão potenciar reações e emoções negativas ou adversas àquilo que eu quero sentir para estar bem. Não é? Pode ser a relação dos colegas, porque eu já estou a ver como é que vai ser. Portanto, se eu não tenho que. Se eu já não fiz as preparações, se o próprio ambiente organizacional não cuidou para que esses atritos sejam minimizados, porque eles existem, portanto, no fundo o que se faz são gestão de conflitos, porque o conflito existe e há de sempre existir. Portanto, se eu não tenho isso, se eu não praço o meu próprio trabalho de casa, como se deveria dizer, portanto, não posso estar à espera de grandes milagres, certo? Este é um dos aspectos. Bom, então, e como é que podemos fazer isto melhor então?
Então a questão aqui que se pode pôr é, logo a seguir, e por que não, reparem, eu preparar uma escapadinha de fim de semana depois de ter regressado. Ou seja, eu estou de férias, a gestão está feita, portanto, o stress existe ou não existe, eu estou a retomar, estou a preparar os meus planos de atividade, faço as atividades que mais prazer me dão no imediato, vejo isto, portanto, tenho o elefante, vou cortando o elefante às fatias para que seja mais digerível, portanto, vou preparando todo este processo e não estou a pensar que o ano há mais. Portanto, esse é que é o ponto, no fundo quando é que eu posso fazer, porque se reparar, nós estamos aqui, entramos agora em setembro, agora temos o 5 de outubro, portanto, depois ainda vamos ter o 1º e o 8 de dezembro. Agora estou a brincar um bocadinho. Mas esta ideia, se eu conseguir pensar que as minhas férias têm uma carga que é importante, quem tem crianças, etc., tem que haver com o desenho que cada qual tem, né? para aquele período. Mas então, no fundo, se eu repartir esse meu período de férias de forma a que me equilibre muito mais os desafios que eu estabeleço em função da minha satisfação, ok, no meio de trabalho, porque pensem sempre, neste aspecto nós podemos trazer aqui algumas das formas como hoje são lidadas e que são questões que, se não forem de grau mais severo, diria assim, podem ser tratadas pelo próprio. Acima de tudo é eu tomar consciência de como é que eu lido com isto, se isto que aqui passou me sucede, e então como é que eu posso modificar a partir de agora, não é? Portanto, sabendo que, e isto para dizer que se eu fizer as minhas pausas com alguma regularidade, independentemente daquela que é a pausa mais alargada do período de férias, porque no fundo hoje estamos a dar cada vez mais de períodos de férias, 23 dias, 25 dias úteis, não é? Portanto, no fundo, as pessoas acabam por ter mais que um mês de férias se não houver aqui contratempos, não é? De acordo com as organizações. Eu posso ter esta capacidade de não deixar que isto se instale, independentemente de sabermos que toda a gente vai estar mais e menos, e o que hoje é uma realidade, é, acima de tudo, como é que eu giro as minhas próprias expectativas em relação a essa frustração. Não? E se eu identifico que há aqui coisas, apesar disto, que eu não, apesar de saber, de ler, de ver, não consigo alterar os meus comportamentos, se calhar aí muitas das vezes posso fazer algumas das formações, gestão do tempo, mindfulness, a questão hoje em dia da resiliência e da capacidade de, eu não queria dizer resistir, mas no fundo de lidar com a adversidade, pronto, que leva depois a estas coisas do burnout. O burnout é como tantas outras situações, estamos aqui um bocadinho, no fundo, por excesso. Não é? Isto tem a ver com o desafio que cada um quer colocar, aumentar os tais desafios que a vida traz e nós não aceitarmos aquilo que depois a vida nos dá, e esse é que leva ao burnout, porque por muito que o tempo hoje de trabalho seja mais dilatado, não é? WhatsApps, etc., nós podemos ser capazes de pôr aqui alguma regularidade naquilo que é o meu ciclo de vida e trabalho, ok? Este era de facto o desafio. Bom, então, estes foram alguns dos aspectos que eu aqui trouxe e alguns daquilo como se pode tratar isto e algumas das formas que aqui o Instituto Leonardo da Vinci propõe, entre tantas outras formações que por aí existem, umas mais específicas, outras menos, no fundo tem tudo a ver um bocadinho com aquilo que hoje se chama de desenvolvimento pessoal, não é? Portanto, fala-se em desenvolvimento pessoal e, acima de tudo, não dá para fazer desenvolvimento pessoal sem ter algum trabalho pessoal, não é? Independentemente das técnicas. A comunicação assertiva, a gestão de conflitos, os fatores de desenvolvimento da tal inteligência emocional, porque isto depois fica muito bonito, estes temas todos, mas isto dá trabalho, portanto, e não é apenas em 25 ou 50 horas de uma formação que eu possa fazer presencial ou à distância, que eu acabo por, tendo conhecimento disto, e leio-se uns livros, e hoje em dia existem tantos autores capazes de contar a história, acima de tudo é eu saber algumas técnicas que eu possa desenvolver. Bom, aqui, por exemplo, como estava a dizer, algumas das propostas que eu
o Instituto Leonardo da Vinci traz é, dentro destas áreas aqui do stress ocupacional, no fundo, o que é isto e como lidar com isto. O reconhecimento dos gatilhos e alguns dos sintomas psicossomáticos que me fazem reagir de determinada forma, muitas das vezes contra aquilo que eu pretendia fazer. Como gerir frustrações? Bom, a frustração está lá sempre. Vocês sabem que eu costumo usar muito esta frase, que é: as pessoas não se despedem por causa do local de trabalho. Quando as pessoas se despedem ou têm que sair, as pessoas abandonam muitas vezes o local de trabalho por causa do chefe, não é? É porque é a pessoa com quem nós lidamos, muitas das vezes, é que é o motivo de frustração e de alguma angústia. Depois é gerir expectativas, saber desenvolver esta resiliência, isto agora a política trouxe e o Covid também. Depois, técnicas de relaxamento, respiração e autocuidado. Isto hoje há tantas coisas para poder fazer, dá trabalho, dá algum trabalho sim, mas são evoluções que eu recomendo. No fundo, é quase como que, às vezes há pessoas que podem separar 10 dias, 5 dias, e todos nós conseguimos. Eu já, pronto, pessoalmente, de vez em quando consigo estar 10 dias fora do mundo e a verdade é que a evolução é fantástica. Isto é só para CEOs ou para quem ganha muito. Pois, não é bem, é preciso predisposição para o fazer. Aprendermos a enfrentar a ansiedade naquilo que é capaz, não é? Há limites, obviamente, depois temos que passar às ajudas técnicas. A gestão de tempo e gestão de prioridades. Hoje em dia, se há coisa que nós deveríamos ter, e nas escolas também, era isto, de facto, porque cada vez mais as pessoas não têm percepção de como podem gerir prioridades. Nós fazemos muitos quadros, falamos muito, mas depois falta os exercícios para as pessoas perceberem que é capaz de ser possível. Saber dizer não é? No fundo, em termos do trabalho, muitas vezes, uma grande parte da angústia tem a ver com isto. Portanto, se eu souber comunicar de forma assertiva, e esta questão da assertividade passa por nem eu abdicar de objetivos, nem carregar, digamos, a anuência de outros para aqueles que são os meus objetivos. No fundo é mesmo isto. A comunicação assertiva, podíamos fazer aqui 70, 60, 100 horas, mas tem muito para fazer e acima de tudo faz fazendo, pronto, digamos assim. A frustração, a autoconsciência emocional. A autoconsciência é um dos pilares dos 4, digamos assim, da inteligência emocional. E é o que dá mais trabalho. É porque é o que cada um tem que fazer por si só. Pronto. E acima de tudo, se cada um tiver consciência e a consciência passa por este ponto que é reduzirmos a capacidade. Nós não temos que parar pelo facto de vivermos de alguma forma ligeiramente mais lento. Só se nos dá mais tempo para pensarmos a forma como estamos a reagir e a funcionar. Portanto, essa é de facto a chave. Comunicação eficaz, há hoje em dia mecanismos tantos para se comunicarmos bem. Depois, exercícios práticos e de estudo. Nesta questão da gestão emocional, aqui o Instituto tem algumas situações que, acima de tudo, todo este trabalho de desenvolvimento pessoal e de comunicação, no fundo entra neste contexto, tem a ver muito sempre com exercícios práticos. É preciso confrontar-nos com uma realidade e aprendermos a lidar com ela. Muitas vezes a primeira forma não é a melhor, a segunda já estamos um bocadinho mais evoluídos, e quando nós próprios temos consciência que evoluímos de forma positiva nessa progressão, aí sim pode trazer a tal percepção de que estamos a evoluir. Acima de tudo, plano de ação pessoal. O plano de ação pessoal são exercícios que muitas vezes eu também faço em algumas destas formações de desenvolvimento pessoal, que é cada um se comprometer. Elas não têm que ser públicas, mas no fundo eu tenho que me comprometer. E às vezes é o desafio, não é? As pessoas precisam às vezes de estímulos para serem capazes de pôr em prática um plano que lhes seduza, que lhes interesse, certo? No fundo, que eu consigo desenvolver e depois deste ser atingido, no fundo, um plano de ação tem que ser sempre algo que eu me proponho fazer para atingir um determinado resultado. E quando eu vou verificando que, sistematicamente, eu vou alcançando os meus objetivos, isso incentiva-me, de facto, a desenvolver de outra forma, se calhar mais ativamente. Bom, e o mindfulness, eu não sei se alguém aqui já faz, e hoje existem várias formas, no fundo é a percepção. É verdade que o dia-a-dia nos vai impedindo de
procurarmos esta técnica, não é preciso ir para o Tibete, nem é preciso ir para o Nepal, nem é preciso ir para o fim do mundo para conseguirmos chegar aqui. Agora, conseguimos desenvolver formas de, em consciência, ao longo do dia, termos pequenos momentos, no fundo, de ter uma atenção plena. E a atenção plena é nas nossas próprias emoções, reações, e pensarmos, e avaliarmos e analisarmos se de facto estamos a reagir da forma mais correta. Pronto, e de algum modo era isto que me trouxe até aqui e até vocês, com o Instituto Leonardo da Vinci. Alguém me dizia que regressa ao trabalho ao meio da semana. De facto, é a melhor forma. Porque, bom, nem todos temos estas possibilidades, de facto. Mas é verdade que fazer ciclos, no fundo, tem sempre a ver como é que eu consigo otimizar a minha saída e a minha reentrada, não é? Porque nós dependemos desta questão do mundo do trabalho, no fundo, da satisfação que a atividade nos traz, pronto, muitas vezes pelo emprego, mais satisfação, menos satisfação, isso depois tem a ver com muitos desafios e nem sempre é tudo como nos livros. Mas, de facto, este regresso, se calhar, dá-me alento para eu conseguir fazer e desenvolver outras atividades e fazer disto um ciclo, não é? No fundo, a ideia sempre é que o ciclo seja crescente e produtivo. Paulo, diga-me uma coisa, como é que a gente, antes de ir de férias, como é que podemos preparar o regresso? Bom, como é que eu posso preparar o regresso? Acima de tudo, saber que tenho que regressar os dias estão sempre mais ou menos estabelecidos, não é? Portanto, e era como eu vos punha aqui, eu depois posso disponibilizar isto, não sei se... No fundo, a ideia é sempre eu não chegar em cima do dia de regresso, certo? Portanto, no fundo, eu também eu não tenho que ir de férias a pensar com o stress que vou regressar no dia 5, não é? Eu a pensar lá só faltam 2 dias para o dia 5, ou só faltam um dia para o dia 5. Mas essa preparação para o regresso tem a ver sempre com a forma mais fácil e mais perceptível, diria, é que consciência eu tenho de que as férias ou o regressar ao trabalho me vai trazer ansiedade. Primeiro ponto, certo? Esse é a questão de chave. Se eu tenho essa sensação, porque existe insatisfação, e muitas das vezes nós não temos capacidade para, por nós mesmos, sermos capazes de, não é, aceitar o desafio, que há insatisfação, etc. Pronto, e não pode ser provavelmente nas férias que eu vou preparar tudo isso, no fundo é mais um ciclo, depois vem outro. Portanto, no fundo é eu antecipar um bocadinho como vos pus aqui. É 2 dias, 3 dias antes, o que é que eu tenho que fazer? Como é que eu vou retomar as minhas rotinas, certo? Portanto, o meu período de férias terminou e vou ter agora mais 300 dias, não é? Mais coisa, menos coisa, até ao próximo período de férias. Portanto, eu não tenho que estar no stress de que é que vai ser a seguir, mas acima de tudo aceitar que eu quero regressar ao trabalho com ânimo, certo? É um bocadinho isto, não deixei o período de férias determinado e agora volto ao meu local de trabalho, pronto, sem sequer prolongar um bocadinho do tempo. É um bocadinho esta questão, como alguém dizia. Alguém escrevia aqui, o Armando, que envolver a equipa na preparação da decoração. Bom, eu aqui poderia-vos falar de muitas coisas, e é verdade. No fundo, hoje em dia todos trabalhamos em equipas. E cada vez mais as organizações que tenham equipas multifacetadas, etc., e que tenham, de facto, esse espírito, até porque têm que gerir os tempos, não é? Os períodos de férias, porque muitas das vezes é assim, há complementaridade, eu posso fazê-lo, é verdade. É verdade que essa questão de que, e hoje, climas de acolhimento, não é? No fim dos membros em termos de trabalho, para que haja essa partilha, portanto, essa questão da satisfação. Portanto, eu sei se estou a trabalhar com uma equipa, se tiver a minha equipa também em compromisso comigo, é mais fácil que eu esteja preocupado com os outros, porque os outros também estejam preocupados comigo. No fundo, é o sentido de pertença que é importante. Agora, isto acontece em todas as organizações? Não, que isto é o ótimo, sim, é. Agora, isto tudo para dizer, há formas de trabalhar isto em equipa.
as preparações das férias e, de facto, o sentido de regresso, de antecipar as equipas, que para um pouco este acolhimento. Quer dizer, o acolhimento não tem que ser só no primeiro dia, não é? No fundo, quando as pessoas chegam à organização em que há o manual de acolhimento e há tudo. Portanto, no fundo, estes períodos serem cíclicos. E esta é, digamos assim, a forma que eu posso sugerir. E acha que a gente deva anunciar que vai de férias? Então, mas se não anunciar, como é que é? No dia seguinte não está lá ninguém. Bem, há alguns sítios que é assim, a gente bem liga e depois diz, não sei, vou passar à secção, e pronto, depois ninguém sabe. Também se calhar existe. Mas eu agora já não prefiro não ir pelo que não é correto. Então, mas eu acho que faz todo o sentido. Aliás, vamos lá ver. Hoje em dia, isso agora vai depender, agora teríamos de estar aqui, mas em determinadas situações, eu posso deixar o meu mail a dizer que estou de férias de trabalho, não é? Portanto, não tem problemas nenhuns, quer dizer, a pessoa não sabe, eu não tenho que estar a dizer, porque a polícia em casa e aos vizinhos não deixa, mas no fundo, esta ideia de que eu preparo para dizer que vou estar ausente, no fundo é um comprometimento que cada um, todos nós devíamos ter no nosso meio de trabalho, não é? Nós passamos grande parte do nosso, sabemos todos, grande parte do nosso tempo a trabalhar. Uns mais satisfeitos, outros menos satisfeitos, uns por uma forma, outros por conta de outra, outros por si mesmo. Portanto, se eu, o meu meio, o meu universo de trabalho, não são só os meus colegas, são as minhas relações profissionais também. Portanto, se eu sentir, no fundo, esta partilha, que eu conto as minhas histórias, que eu tenho um colega, tenho um concorrente, eu trabalhei, pronto, grande parte da minha atividade comercial, as minhas equipas comerciais, e portanto toda a gente tem interfaces com toda a gente, portanto não dá para dizer que eu não estou cá e agora só daqui a 15 dias, não é? Portanto é este sentido. Hoje, mesmo aquelas organizações, todas as organizações têm uma relação posterior. Portanto, se eu não tenho essa comunicação, se eu registro apenas as férias, ou a comunicação das férias só aquilo que é formal, como está aqui a dizer o Armando, que tem que ser afixadas, isso é logicamente para dentro. Agora, dentro, é objetivo, aquilo que é legal tem que existir, mas é mais importante do que ultrapassarmos esta questão da legalidade, não é? No fundo é a funcionalidade e a cordialidade das nossas relações com os outros. Fiz-me entender? Sim, Paulo, eu acho que a Maria Bosch põe aqui uma questão interessante, que é, segundo eu percebo, como gerir este equilíbrio de programar o regresso ao trabalho, mas de viver as férias, portanto, de não passar as férias preocupada com o regresso ao trabalho e, portanto, não gozar as férias, no fundo. Espero que seja isto, Maria Borges, foi o que eu percebi. Obrigada. Sim, vamos lá ver. Nós não temos. O regresso às férias é uma transição como todos nós, não é? Todos nós aqui, já alguns mais com mais anos, se calhar as pessoas já trabalham há alguns anos. E, independentemente dos contextos organizacionais por onde fomos passando, pronto, eu tive de ter estado em diferentes contextos profissionais e cada um tinha uma cultura organizacional de um determinado modo. E esta questão das férias, pronto, é algo que é sagrado. Esta questão não é só pelo que é sagrado, é como que é incentivado porque é importante para a sanidade mental, não é? Portanto, eu não quero. Nós não somos máquinas, não podemos. É só lubrificar um bocadinho mais para que depois o ritmo seja aumentado. Portanto, eu vou para férias. A questão é, que estou a funcionar. Eu tenho consciência que tenho triggers, tenho gatilhos que causam ansiedade, que me vão criar algum constrangimento para eu retomar a minha vida. Se calhar eu posso pensar em alguns casos, não é? Antecipar estas coisas. É assim, então no fundo, minimizar que o stress aconteça. Isto é como eu ir ter uma reunião, não é? Tenho uma reunião importante. Se eu não vou naquela que, no fundo, de 10 minutos chego e chego com o carro, nem sequer vou chegar em cima de 10 minutos, se calhar eu vou estar estressado, se calhar a reunião não vai correr bem, porque vou ter que ter um período, ou então vou confiar na sorte. Então, no fundo, é um bocadinho isto, é que o meu retorno ao trabalho, eu posso preparar, depois existem mecanismos, e agora isto aí estaríamos aqui noutras coisas naquilo, mas já há muita gente a funcionar. Por exemplo, eu não sei se já ouviram falar nos chamados métodos de DISC, são na complementariedade por causa das equipas. No fundo, isto há uns anos atrás estava fechado, portanto custava caro. Hoje já na internet nós conseguimos saber, no fundo tem a ver com os perfis de grupos de pessoas que têm que trabalhar bem a equipa, não é? Portanto, percebe-se que cada indivíduo tem um determinado potencial, mas é importante que esse potencial conjugue-se com a equipa, senão depois vai dar asneira, não é? Portanto, se eu tiver perfis muitas vezes iguais, pode dar asneira. Portanto, e as pessoas já fomentam isto, e as organizações fomentam isto, e as próprias pessoas sabem encontrar essa complementaridade, não é? No fundo eu gosto de trabalhar com esta equipa, independentemente depois dos outros conflitos. E as empresas, as organizações, já procuram
desenvolver, não apenas só nos recursos humanos, mas nos líderes de equipas, etc., essa capacidade de as pessoas serem capazes de partilhar essa frustração e essa sensação de bom trabalho. Portanto, isto para dizer que se eu próprio me sentir bem neste contexto e se com as minhas atitudes eu fizer uma boa forma, porque gosto de contar as coisas das férias, e porque depois sei que o outro é invejoso e vai estar a coisa e vai falar mal, isto é sempre assim. Independentemente disso, é o meu equilíbrio, não é? Psicológico e físico e emocional, na relação com os outros, também pode ser contagiante. E é isto, nós aprendemos todos uns com os outros. Temos é que começar da boa forma e trazer, de facto, essas boas relações e boas formas de fazer que os dias seguintes sejam melhores. Na Escola Técnica das Massagens... mas sabem que, por exemplo, ao nível da... Eu estava-vos a falar esta coisa do mindfulness, nós em Portugal, não, pronto, agora estaríamos aqui, nós temos um bocadinho atrás. Nós falamos muito que agora estamos aí com os turistas todos e as pessoas reformados todos, os franceses, os espanhóis, toda a gente, até porque isto é um país barato, e nós vemos reformados a passearem. Há que não esquecer que eles ganham mais, é verdade, ok, têm hábitos diferentes, mas também pagam mais impostos. Nós às vezes temos que nos esquecer que estas coisas... E os hábitos são desenvolvidos de acordo com os nossos também objetivos e com as nossas aprendizagens. Se nós ficarmos viciados num determinado contexto, se calhar não abrimos os horizontes. Onde é que eu quero chegar com isto? O viajar, o sair de forma pontual, traz-me também novos horizontes, não é? São experiências que eu acumulo regularmente, diria, de acordo com a regularidade que cada um possa ter, para aumentar esta minha estima, não é? Portanto, no fundo, eu vou progredindo nisto. E depois, na troca, com os meus colegas, com os meus pares, também acrescento. Para pôr esta questão em termos de duas crianças, e era aqui que eu queria dizer, eles têm, nem todos, não estamos aqui a pôr que tudo lá fora os outros são melhores que nós, não é esse o meu critério, mas as pessoas, há hoje um cuidado nas escolas de o equilíbrio do indivíduo perante eu e o outro. Hoje há escolas nos miúdos, e há alguns, mesmo lá já nos jardins de escolas, não é? Os métodos Montessori e outros assim, que há o sentido de como é que eu me sinto, não é? Portanto, na escola nós devíamos sentir que é, como é que tu te sintes? Eu estou triste. Pronto, está triste, tem direito, não é? Para que é que toda a gente tem que estar feliz? Não é isso é uma falácia, não é? Todos nós sabemos que temos estados de espírito. Portanto, isto, quando começa com os miúdos pequeninos a saberem que o outro está triste e tem que estar triste, não é? Porque não podemos estar sempre a rir, porque senão é um estado fingido. Pronto, onde é que eu quero chegar com isto? Este equilíbrio tem que ser desenvolvido. E é difícil nós chegarmos agora às empresas e pormos toda a gente com uma esteirazinha daquelas de ginásio deitados lá na sala de reuniões, não é? Era um bocadinho assim estranho. Não é que não façam, não é que algumas não o façam, mas não é fácil, não é? Agora, eu se calhar no meu dia-a-dia de trabalho, e hoje cada vez temos mais, há várias tendências nisto, é preciso ir um bocadinho procurando, que é, já tem uns anos, que é o name it to tame it, que é no fundo eu identificar as minhas reações e os meus comportamentos para saber o que é que eu estou a sentir. No fundo, isto é um bocadinho. As emoções têm todas as emoções e as reações têm um estado físico. Elas são refletidas no nosso corpo. Eu só tenho que estar com tal tranquilidade para saber onde é que ela está. Estou a ficar com rubor, se eu estou a sentir algo mais no corpo, se eu tenho uma rigidez, isto é qualquer coisa que o meu corpo está a reagir. Portanto, eu tenho é que me lembrar que emoções é que eu estou a sentir. E é isto. Se isto começa a ser cedo, nos miúdos, mais facilmente nós depois, nos ambientes de trabalho, conseguimos identificar. Certo? Ora bem, se quedava aqui alguém, é oportuno, a maioria das vezes as minhas folgas são durante a semana, pois como é que é possível aplicar tudo o que vê se o meu trabalho altera a funcionalidade do meu ambiente? É aí que estamos para hoje, mas aqui já estamos no dia-a-dia todo, que não é só o período das férias, é verdade, é assim, e por isso eu dizia que, de uma forma geral, o que eu posso fazer é, o meu período de férias com a minha família é possível fazer e depois saber que vou regressar ao trabalho, porque se o período de férias foi uma coisa à parte e depois, só para fazer aquela pausa e depois tenho mais 300 dias de insatisfação, temos que fazer uma análise grande, não é? Porque se não mexermos em algo, e cada um depois sabe onde é que pode mexer,
a probabilidade da repetição para os próximos 3.650 dias é maior, não é? Está a fazer sentido o que eu estou a dizer? Portanto, no fundo, muitas das vezes uma coisa é o período que é retomar o trabalho. Ok, muito bem. Outra coisa é como é que eu paro, se calhar um período de férias tem que ser uma forma de balanço, por isso é que muitas das vezes o caminho para preparar o próximo ciclo, e acreditem que cada vez mais isto faz. Aliás, há muitas empresas que começam os ciclos em outubro, não é? Portanto, o ano, no ano económico, o ano financeiro, os anos estratégicos, muitas vezes não são propriamente com aquela data. E nós próprios deveríamos desenvolver essa capacidade de estabelecer planos, metas. E muitas das vezes o regresso de férias, nós até às vezes quando somos mais novos e quando temos maior mobilidade, e quando este país também tinha maior mobilidade, né, da gente poder ter maiores desafios, pronto, isto também tem ciclos, temos que esperar pelo próximo ciclo, mas tinha a ver um bocadinho com isto, não é? Portanto, é no fundo não perdermos esta capacidade. Hoje existem outras ferramentas, esta coisa que ainda está um bocadinho etérea, mas cada vez mais é real, ela existe no fundo, fala-se dela. Eu vou-vos dar muito, eu aqui há uns 2 ou 3 anos, ainda antes do Covid, fui fazer formação neste precisamente conciliação do vida familiar e vida profissional. E sabem com quem? Com os técnicos da Autoridade das Condições de Trabalho, com a ACT. E técnicos superiores todos, a nível nacional. E vou-vos dizer que eu vinha falar de uma coisa que era promovida pela própria entidade, não é? No fundo pela direção, e a verdade é que as pessoas não reconheciam isto. Eu trazia exemplos lá fora, de empresas privadas, alguns casos, pronto, são de facto casos de sucesso e casos de estudo para todos, e aquelas práticas que nós sabemos que existem, e agora aqui quem é funcionário público sabe que, ok, eu não posso dizer, mas está bem, chegas mais tarde, eu depois não te marco, tens que marcar o cartão, e hoje já não existe, mas estas coisas da assiduidade, e era a própria função pública, a administração pública neste caso, que não assumia. Portanto, no fundo, eu sei que sim, mas porque eu era, digamos assim, um externo, porque eu não era administrador, eu estava ali com papel de formador, as pessoas têm uma dificuldade em modificar e assumir, não entender, porque há sempre este balanço de equilíbrio. Quando a diretiva vem de cima, é mais fácil, e depois nós sabemos que nas empresas privadas o balanço e esse equilíbrio é tácito. E porquê? Porque traz mais valia ao ambiente de trabalho. Bom, isso agora podíamos estar aqui eternamente com as novas, mas esse é o desafio que o Instituto Leonardo da Vinci tem com as formações que pode aqui desenvolver. De qualquer das formas, pronto, agradeço a vossa atenção, espero que tenha sido minimamente, pronto, são verdades muito evidentes, é verdade. A ideia também não era tanto trazer isto nem na vertente clínica, que não é de facto a minha capacidade, mas trazer aqui um bocadinho esta discussão e, acima de tudo, alertar que todos nós podemos, acima de tudo, não deixar, isto vai crescer, estes números dos 23% são tirados um bocadinho para toda a Europa. Pronto, cada vez mais as pessoas trabalham, mais tempo, o sentido de satisfação e insatisfação também vai sendo, a mobilidade, nem toda a gente tem a capacidade, portanto, no fundo é percebermos que temos que fazer disto um ciclo mais longo, e o nosso próprio ciclo de bem-estar com o sítio onde estamos. Como estamos? 23. Pronto. Maria, se lhe apetece dizer que tem mais alguma questão que possa pôr aqui a Europa, sim, existem muitas... Esta coisa, no fundo, hoje ninguém tem que levantar os pés do chão, não é? Tirar os pés do tapete e levitar, essa coisa... Agora, acima de tudo, são técnicas muito pequeninas que as pessoas podem fazer no dia-a-dia. E, no fundo, é preciso aprender a técnica. Pronto, ter alguém que fomenta essa técnica. E às vezes é tão fácil. É que é mesmo muito tão fácil que depois é fácil, muitas das vezes, nas primeiras vezes, isto é depois como um exercício. Depois o difícil é criar a rotina para fazer daquilo uma disciplina. Pronto. Porquê? Porque os resultados muitas vezes não são visíveis logo no imediato. E é verdade. É? E depois pegarmos nas crianças. Agora, quando as crianças já vêm neste estado de saber, é fundamental. Por outro lado, eu tenho feito algumas coisas e digo-vos, e com isto termino. Eu há uns anos atrás, quando era jovem, a gente tinha sempre aquela coisa de fazer, não é? De experiências, etc. E hoje muitos jovens, 20, 30 anos, o que eu vejo é que eles são
não estão tão preocupados nesta do fazer, mas vão para este caminho do encontro consigo mesmo, no fundo, do que é que eu posso fazer, como é que eu me sinto bem a fazer o quê. E tem um elevado potencial, e eu tenho, é que depois vou encontrar sítio de todo o sítio, às vezes portugueses depois somos poucos, mas é engraçado ver gente de 20, 30 anos que não são nem hippies, nem freaks, não tem nada a ver. Aliás, muitos deles são das áreas das investigações, já são alguns pequenos grandes cientistas, e há um sentido do encontro consigo mesmo. É um trabalho complicado, é um trabalho, pronto, mas que as pessoas fazem, e é engraçado porque depois não é só, ao princípio a gente associava isto aos surfistas e aquela malta que pronto, tal, com a natureza. Não, há mesmo uma preocupação, cada vez mais, nos jovens, de este encontro, ok? Não é tanto o que é que eu tenho que fazer, não é? Como a gente queria, eu tenho que estar aqui, não, é o caminho. No fundo, eles param, têm estas pausas, portanto, no fundo hoje em dia todos ouvimos falar de retiros, não tem a ver propriamente com o espiritual, pode ter ou não ter, no fundo depois tem a ver com as crenças de cada um. Mas são pausas que eu faço na minha vida, e aquela pausa eu não perdi o comboio, pelo contrário, não é? No fundo eu ganhei se calhar uma percepção diferente. Pronto. O problema é que depois entramos na vida outra vez e o comboio tem que andar e a gente tem que correr para apanhar o comboio outra vez. Mas de vez em quando conseguimos parar, é simpático. Pronto, este é só o alerta que aqui deixo. E aí entra a gestão do tempo, não é? Que acho que era outra formação que Era realmente outra, era sim, era senhora. outra, sim. Essa, era sim, Porque senhora. hoje, Bem, já agora, costuma-se dizer que não tenho tempo para isto, não tenho tempo para aquilo e devia ter 48 horas. E o mais estranho e incrível é que o tempo que nós temos é sempre o mesmo. bem, é assim, nós proximamente, o ILV, o Instituto Leonardo da Vinci, proximamente vamos ter exatamente umas formações sobre mindfulness no local de trabalho, ok? Portanto, são pequenos exercícios, vamos passar, a ideia é passar pequenos exercícios de mindfulness no contexto no contexto de trabalho. Vamos também ter uma formação sobre 8 ferramentas para gerir a ansiedade. E vamos ter uma formação sobre stress ocupacional e burnout por uma doutorada exatamente em burnout. Portanto, nós não quisemos entrar neste webinar, não quisemos entrar embora o regresso ao trabalho possa originar ansiedade, stress, pronto, não quisemos entrar por aí. Nós iremos ter formações específicas sobre stress ocupacional e burnout, sobre ansiedade, sobre gestão emocional, sobre inteligência emocional e, relacionada com estas questões. Que depois, pronto, ainda não estão definidas as datas, mas através quer do nosso site, quer das nossas redes sociais, daremos a conhecer-vos. E queremos agradecer ao Paulo e agradecer a todas as pessoas que assistiram ao nosso webinar. Muito obrigada a todos.